Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovem, criança, adolescente, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz seja com todos, um bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas no momento que for ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é dia 27 de agosto de 2024. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra é simples e pura em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o amor. Eu tenho meditado na palavra de Deus. O que falta na nossa vida é amor. Então, vamos ver no 1 João 4, 1 João 4, o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, nós amamos um ao outro porque Deus nos amou primeiro. Eu quero vos dizer que o homem não ama ninguém se Deus não colocou amor no coração dele. Aqui eu estou falando de mim, que antes de conhecer a Jesus Cristo, eu não amava. Eu era individualista. Eu vejo na igreja pessoas que não amam o seu irmão ou a sua irmã. Não perde um momento de sono para orar em favor do irmão ou da irmã. Não se preocupa com a angústia, com a tristeza que o irmão ou a irmã, ou o jovem ou o pastor está passando. Amados, ser pastor de igreja é uma coisa. Apacentar o rebanho do Senhor Jesus Cristo é outra coisa. Veja que Deus não entregou a igreja nas mãos de qualquer um. Ele chamou pessoas, às vezes, indulto, quando era Pedro, pescador, e colocou no coração dele o amor pelas almas, amando a ele primeiro, para que ele pudesse dar a vida pela igreja. Mas Jesus Cristo deu a vida dele primeiro por Pedro e por os demais. Eu, como pastor, eu tenho que entender que a ovelha não me pertence, ela tem um dono. O dono da igreja é Jesus Cristo, comprou com seu sangue. Minha irmã, se você compra uma casa, ela é sua, você tem documentos. Como é que alguém vai tomar de você uma coisa que você comprou e pagou? Como é que alguém vai fazer qualquer coisa errada nela? É sua. Você tem autoridade e direitos constituídos. Assim a igreja custou o sangue de Jesus Cristo. Ele tem o direito espiritual no matrimônio, na vida social. Ele tem direito nas esferas ministeriais, porque ele comprou com o sangue dele, é dele. Ninguém pode tirar a igreja da terra. Salves o próprio Jesus Cristo, quando ele vem buscar para levar para o lugar aonde ele está. Está entendendo? O amor de Deus é tão grande que eu, como homem, não posso compreender a profundidade, a altura do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele pega um homem assassino de várias vidas. Ele chama ele, dá um banho de misericórdia, perdoa aqueles pecados. Você vai dizer, mas se Deus faz isso, sim. O grande apóstolo São Paulo, ele era um homem assim. Quando matava as mulheres grávidas, ele estava ali apoiando. Espancava a igreja. Quando mataram o diácono Estevão, ele não tinha 30 anos, não matava, mas ele estava ali e segurava a roupa dos moços que matavam ele. Amado, e ele era um homem segundo a lei, um homem justo, mas não tinha amor para com a vida do semelhante. E Jesus Cristo chamou ele quando ele foi para a cidade para pegar o povo de Deus que encontrasse lá e trouxesse preso para Jerusalém. E Jesus Cristo foi na frente, na entrada da cidade, apareceu ele caiu cego de cima do cavalo. Amados,
por amor que Jesus Cristo tinha por ele. Jesus Cristo não o matou, porque ele poderia levantar outro homem para fazer a obra que Paulo fez, mas ele amava a alma de Paulo. Então, minha irmã e meu irmão, não importa a situação do seu irmão, da sua irmã, do homem e da mulher, do jovem, do adolescente, do obreiro e do pastor, Deus ama a alma dele. E se nós amamos aqueles irmãos, não é porque nós somos bons samaritanos, é porque Deus nos amou primeiro. Veja bem, um homem, para amar a um outro homem, tem que Deus colocar no coração dele o amor. E esse amor é para com a alma deste homem, para com a alma desta mulher. Quando eu vejo um homem violento, que briga, que mata, que espanca, eu começo a meditar: Jesus, quanta falta de amor. Se esse homem tivesse amor no coração, o bastante como ele tem ódio, rancor, ele ia desbravejar o inferno, buscando as almas. Aqueles que ele persegue hoje, que ele mata, que ele rouba, que espanca, ele ia buscar eles para Jesus, expulsar os demônios, porque Deus ama de tal maneira que ele salva e ele dá os dons celestiais. Ele chama o irmão para a obra e ele prepara. Ele dá os dons celestes, ele usa nas mãos dele, e pela misericórdia ele revela, envia revelações dos céus ao coração, na mente. Por isso eu costumo falar, meus amados, o pastor, às vezes ele erra na igreja porque ele coloca na igreja, na frente, os amigos, os ricos, posições. Mas se eu dobrar o joelho e falar com o Senhor Jesus Cristo: Senhor, tu és o dono da igreja, como o Senhor me amaste desta maneira e me colocou na frente da igreja, me ajuda. Eu preciso de um homem para estar do meu lado, como Moisés tinha Josué. Senhor, eu preciso de uma mulher para cuidar da oração da igreja. Me conceda essa mulher, prepara ela, envia para mim. Eu preciso de uma mulher, ou uma jovem, ou de um jovem, para cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Porque a obra do Senhor só sabe cuidar de jovem, precisa ter um coração amoroso. Uma pessoa que não se esquece que um dia foi jovem. Eu fico triste porque tem pessoas que ele, quando jovem, faz tanta coisa errada. Mas quando chega aos 30 anos, 40, 35, coloca ele na frente de um grupo de jovens. Ele esquece o erro, como eles viveram como jovem, a vaidade. Quantas vezes fugia da igreja, quantas vezes pecava e nem vinha para a igreja, quando eles foram disciplinados, mas esquece a fraqueza deles. E agora, quando eles pegam os jovens e começam a bater. Amados, o jovem não pertence a ninguém, é de Cristo. E quem está na frente para cuidar também é de Cristo. Cristo é amor. Então, minha irmã, se Deus te amou você, comece a meditar na sua mente as fraquezas que você sempre acompanhou você, de quando você entendeu-se como jovem, como adolescente. Está entendendo? E as fraquezas que continuam na sua vida até hoje. Ué, por que essas jovens, as adolescentes, é diferente de você? Quantas vezes a pessoa não abraça uma jovem, um adolescente, um jovem, por causa de um problema, de uma necessidade, de uma fraqueza, bem inferior daquelas fraquezas que nós passamos quando era jovens.
Não vai dizer que se esquece, não. Quantos pastores que disciplinam a igreja por uma fraqueza, por um pecado, que ele mesmo não consegue suportar essa angústia. Ele sabe na mente dele que se fizerem com ele a mesma coisa, se aconteceu com o irmão, com a irmã, ele chuta tudo no alto. Mas ele é o pastor, ele disciplina. Jesus Cristo amava tanto que ele disse para aquele povo que for apedrejar aquela mulher, foi pega no pecado. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus Cristo sabia que todo o povo estava desde o sacerdote para baixo, todos tinham pecado. Então quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E foram todos embora. A consciência tem que estar na nossa mente. Eu tenho que ter consciência que eu sou fraco. Eu tenho que ter consciência que eu sou passivo de erro e de pecado. Eu posso não cometer naquele pecado que aquela pessoa fez. Mas eu tenho outro pecado. Jesus não diz quem nunca adulterou, tira a primeira pedra. Não, ele diz quem não tiver pecado. Amados, para nós condenar uma pessoa, nós não podemos ter pecado. E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado torna-se mentiroso. E mentira é pecado. Então eu não posso atirar pedra em ninguém. Eu tenho que chamar esse irmão, ou essa irmã, ou esse jovem, esse obreiro, esse pastor, e falar: meu irmão, eu te amo porque Jesus Cristo me amou primeiro. Você não pensa que eu sou melhor do que você. Eu compreendo as suas fraquezas. Muitas pessoas não entendem fraqueza. Ele tem fraqueza, mas não entende a fraqueza dos outros. Agora, irmão, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo te ama e não quer que você faça isso. É pecado diante dele. Se eu amo esse irmão, essa irmã no coração, na alma, eu não vou atirar pedra. Aí eu pergunto para a irmã, e para o irmão, e para o pastor, para o obreiro: você é santo? Você é um anjo? Não é, sabe por quê? Se você fosse um anjo, jamais você estaria na frente da igreja do Senhor. Jovens, irmãs, se você fosse um anjo, jamais Deus daria oportunidade de você cuidar das irmãs do seu de oração, pastorear um rebanho, apacentar, porque Deus chamou homens falhos, homens sujeitos de fraqueza, para que compreendam a fraqueza do irmão e da irmã. Porque os anjos não conhecem pecado. Os anjos não têm misericórdia. Para mim, apacentar a igreja do Senhor, e eu careço da misericórdia de Deus. E quando eu careço, que eu dependo da misericórdia, é porque eu não sou santo. Se não for a misericórdia de Deus, eu não consigo permanecer em pé. Então eu vou chegar até o irmão, até a irmã, dizer: e eu compreendo o seu erro, a sua fraqueza, e eu estou aqui para te ajudar, e você me ajudar. Naquilo que você não suporta, eu estou aqui para te dizer: eu te amo. Você é uma serva de Deus, você é minha irmã. Jesus conta contigo e eu também. E é naquilo que eu sou falho, você ouça e fala: pastor, eu te amo. Eu vou te ajudar. Assim o Senhor tem feito, está ferindo, segundo a palavra de Deus. Mas o Senhor é o pastor da igreja. Eu vou te ajudar em oração, em compreensão, porque você vai dizer: eu te amo, pastor. Assim como Deus me amou. E eu posso te ajudar, você vai me ajudar. Nós dois vamos ajudar outra pessoa, torna-se três. E nós três continuamos ajudando
Porque isso que é igreja. Se tiver duas pessoas que ama de verdade, eu olho para a irmã e digo, eu te amo, minha irmã, como Cristo me amou. Eu sou fraco, tenho fraquezas, eu sei que a irmã tem, mas eu vou te ajudar. Nas suas fraquezas, conte comigo. Porque nas minhas fraquezas eu conto contigo. Se eu posso confiar na minha irmã, e você vai me ajudar para que eu levante. Como me ajudar? No aconselhamento, na oração, na compreensão, quando ouvir a minha palavra, o porquê que eu fiz aquilo errado, por que eu tenho esse pensamento. Você vai falar para mim a sua fraqueza, por que você pensa assim, o que você passa. Aí eu vou compreender, vou te ajudar, eu vou falar, minha irmã, eu não posso fazer outra coisa senão eu vou orar e jejuar para que Deus te dê graça, que Deus sabe como resolver o problema. E você vai fazer o mesmo comigo. Daqui a um mês, nós sentamos para conversar. Após um pouco de oração, eu vou falar para a irmã, você, irmã, você tem todos aqueles desejos, aquela fraqueza de 2 meses atrás, você vai dizer, pastor, graças a Deus eu estou liberta. E você tem liberdade, minha irmã, de dizer, pastor, e os seus problemas, a sua luta, a fraqueza que você tinha quando nós conversamos, eu vou falar, graças a Deus, o Senhor me libertou. Abraço, irmã, nós nos abraçamos, e então você vai dizer para mim, pastor, então nós podemos ajudar a família tal, que lá tem uma pessoa ou duas, não sei, que tem esse problema. Vamos nos ajudar, nós vamos lá, vamos comprar essa família. Tem 4 pessoas e 2 pessoas têm problema sério contra outras 2 pessoas ou está matando as outras 2 pessoas por causa do problema. Nós vamos abraçar essa família, vamos abraçar esses irmãos, sentar, ouvir, concordar com eles. E amanhã, daqui 2 meses, orando, jejuando, compreendendo, sem atirar pedra, sem condenar, nós vamos voltar, cada um com os seus. Como você está? Aqueles problemas acabaram, graças a Deus. Acabou o problema. Amados, lembra que 4 meses atrás não tinha nenhum. Era eu com um problema, a irmã com outro problema. Nós unimos por amor um para com o outro e agora está com 4 meses. Nós dois Deus resolveu o nosso problema. Nós dois fomos usados por Deus, resolveu o problema de 2 pessoas, numa família de 4 que estava acabando. Agora tem 4 e nós 2, 6 para levantar outra família. Porque aqueles 2 que estavam sofrendo com os 2, está glorificando a Deus. Então agora esses irmãos e irmãs, eles conhecem outro jovem, obreiros, que tem os mesmos problemas, que enfrenta as lutas. Mas não é só agora nós pensando em pedir ajuda um para o outro. Nós já temos 6 pessoas para ajudar as pessoas. Alguém que está com problema. Mas por que nós amamos desse jeito? É o que está a palavra de Deus. 1 João 4,19. Nós amamos. Eu te amo, meu irmão e minha irmã, porque Deus me amou primeiro. Eu penso em vocês que eu sou santo, que eu toda a vida fui santo. Não, eu era ateu, eu não acreditava em Deus, eu debochava dos padres, eu debochava de religião, Bíblia para mim não existia, crente para mim era quadrado. Eu não tinha desejo, eu não chorava por ninguém. Se morresse uma criança, por que chorar por uma criança que nem sabe o que ia ser? Se morresse jovem, eu dizia, é preguiçoso, morreu com preguiça de trabalhar. Se morresse velho, por que chorar por um velho que já viu tanto tempo?
Amados, uma das coisas que os ateus não fazem muito é prejudicar a vida das pessoas. Ele prejudica a si mesmo. O Deus deles é aquilo que é palpável. Meus amados, para que Deus me salvasse, ele teve que entrar no meio. Como fez com Paulo. Não foi umas irmãs dos jovens que foram pregar para mim. Ia jovem entregar, evangelizar, eu parava e falava o seguinte: meu negócio é outro, é ouvi-la. O negócio é outro e eu não vou fazer nada com vocês. Vai procurar vocês. Vocês querem ir no carnaval? Querem ir no Vila? Que igreja, menina? Nenhuma. Quantas vezes os jovens iam evangelizar e não. Não existia ninguém que me convencesse. Aonde está Deus? Eu não acreditava, eu zombava de Deus. E por que eu não desumbaria de Satanás? Sim, eu entrava num cinto de macumba e debochava. Mesmo. Eu não cria em ninguém. Deus para mim era aquilo que eu pegasse nas mãos. Amados, então, Jesus Cristo me salvou. Sabe como Jesus Cristo me salvou? Eu falei com Deus. Fiz um propósito. Se tivesse uma igreja certa, que tantas igrejas, tanta bagunça, que Deus, eu ia trabalhar, ia tirar o primeiro salário. E outra coisa, que arrumasse um emprego, está desempregado. E ele mandasse um homem que fosse o pastor, ou Deus, ou obreiro da igreja certa. Até mim, porque eu não ia ter ele. E eu entregava o dízimo. Amados, quando eu recebi o meu pagamento, eu tirei o dízimo e deixei. Trabalhava na ferramentaria. E quando eu trabalhava, se é um negócio. Eu sempre fiz um negócio, a pessoa vinha. Quando foi mais ou menos no outro dia, assim, à tarde, eu estava tracei umas peças, fui levando na furadeira. Aí um outro rapaz falou para mim assim: eu Toledo, me dá um cigarro. Eu falei para ele: pega aí na gaveta. Aí ele foi, pegou o cigarro, abriu a gaveta e falou: ah, só tem dois. Eu falei: pode pegar, estou deixando de fumar mesmo. E tinha um torneiro ferramenteiro do lado, pastor Jeová, que faleceu. Aí ele disse: você é crente? Nós era tudo jovem ainda, né? Dos 30 e poucos anos. Eu falei para ele: eu sou cachorro. E ele, calmo, disse assim: é que eu entendi falar que era crente. Você é crente? Ele disse: pela misericórdia de Deus, eu sou pastorei uma igrejazinha, né? Sou um presbítero, uma congregação de Jardim do Lago. Sim, então é você mesmo. Você é o pastor da igreja, né? Eu tenho um dízimo para entregar na igreja. Ele disse: você sabe o que é dízimo? Eu falei para ele: amigo, eu não sou crente. Para saber o que é dízimo, não tem que ser crente. Dízimo eu sei que é 10% de tudo que eu tenho. Eu entreguei para ele e disse: eu levo, só que você vai na igreja, porque eu vou falar. Eu falei: tá bom. E ele peguei o dízimo para ele, aí falei para um carregado: eu vou ficar fazendo hora extra aqui. O irmão tá falando para ir, o falando para ir na igreja, eu não vou na igreja com nenhuma. Aí não fui para a igreja, fazer hora extra. No outro dia ele chegou e falou assim: então, eu falei para a igreja que o dízimo do rapaz que trabalha aqui, e que você ia na igreja, você não foi, ficou feio. Você tem que ir lá, né? Falei: tá bom, sábado eu vou lá. No sábado eu fui na igreja. Quando eu cheguei, sentei lá atrás. Logo ele passou com a esposa dele, com uma criancinha no colo e mais duas meninas pequenas. Aí o público começou a dirigir o culto, tinha um monte dirigindo. Depois ele pregou sobre Zaqueu. Quando ele estava na frente, acabando, antes dele fazer o apelo, eu estava lá na frente para aceitar Jesus. Eu sei que a igreja tem muitos problemas. A igreja tem homens que erram, mulheres que erram, tudo. Mas
da meio da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, é que vai sair a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são comprados pelo sangue do Cordeiro. A igreja evangélica, eu fiz proposta com Deus. Foi assim que Deus me salvou. Fui para a igreja, minha esposa não ia porque ela era católica, ele ia para a igreja católica e eu ia para a academia. Eu não ia mexer com cara de católica. Ela pegou e ficou revoltada e não foi. No domingo, minha filha foi comigo, Renata, criancinha, e ela usava óculos. E na escola, ela estava com 6, 7 anos, parece, e eu falei 7 anos, a molecada debochava dela por causa da chamada ceguinha. Aí o pastor Jeová falou assim, quem quiser oração, vou orar para Jesus curar. E ela falou, pai, eu posso ir lá? Eu falei, vai. Ela foi e ele orou e Jesus tirou os óculos dela. Ela foi criada, agora que chegou depois de 40 anos, ela está usando óculos. Está entendendo? Aí Deus fez essas coisas. Eu digo, Deus me ama, me amou primeiro, me mostrou o caminho. E logo em seguida Deus mostrou muitas coisas. A igreja que está hoje assim, Deus me mostrou no começo, quando a igreja da Assembleia de Deus, que dizia que era santa demais, se tivesse subido o arrebatamento da igreja naquele tempo, o pior lugar para viver a eternidade seria no céu. Porque o povo hipócrita era os crentes naquele tempo. Não podia nada. E os pastores estão todos em pecado, porque condenava todos. Eu ia sendo expulso da igreja por saudar o irmão e a irmã da quadrangular, ele trabalhava comigo, jovem também. Quando eu ia chegando na igreja, ele vinha passando com a esposa dele, que ia para a igreja e foi apresentar isso, porque ele amor, apresentar a esposa dele. E o obreiro saiu de perto. O pastor chegou, viu aquela Jezabel, porque ela tinha um brinquinho pequenininho. Não é esses polares que hoje usa. E eu fui levado para a secretaria e meter a boca. E eu fui na Bíblia. Falei, pastor, se ore, porque Deus busca a igreja antes de 5 anos, senão você vai dar ceia para a mulher de brincos e batons. E ele mandou descer, porque o diabo queria que ele me excluísse, que eu já era um desviado. Não, foi 5 anos, começou a Assembleia de Deus. Batons, aparar cabelo. Olha a tristeza que está a Assembleia de Deus hoje. É Deus quem deu essa liberdade para dizer para você e para mim. Deus quer que nós servimos a Ele por amor. Não é por ordem. Esses pastores que estão hoje liberando a igreja para brincos, colares, pulseiras, pinturas, estão todos desviados da presença de Deus. Eu provo na Bíblia. No livro de Mateus 5,37. O falar do cristão é sim, sim. E o seu não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Quantos pastores que estão pastoreando a igreja, liberando tudo, excluir os jovens. Eu era obreiro nesse tempo. Toda a vida tive problema na igreja. Com os pastores, com os ministérios, porque os pastores, os obreiros, sempre foram e continuam sendo maionese. Não tem. Quando o pastor fala, sim senhor. Se o pastor está errado, tem que falar, pastor está errado. Porque Paulo pegou Pedro e chamou atenção porque Pedro estava errado. Mas aqui na igreja, qualquer pessoa que está no púlpito, os obreiros, o pastor falou, está certo. Vê na Bíblia, irmão, está certo? A Bíblia é quem conduz a vida eterna. Se a Bíblia disse que é pecado, ainda que desce outro anjo do céu, dizendo que não é pecado, é pecado. Então, ame o seu irmão, conversa com ele. Pastor, olha, a Bíblia diz que nós temos que viver assim. O povo de Deus vai chegar diante dele. Todos têm culpa, porque nós temos a Bíblia.
O mandamento de Jesus Cristo é amar o seu próximo como a si mesmo. Minha irmã, você ama o seu irmão, a sua irmã. Você é capaz de perder um dia, uma noite de sono para ajudar seu irmão ou sua irmã. Você é capaz de renunciar a você por causa do seu irmão. Jesus Cristo renunciou à sua própria vida por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Meus amados, se eu amo desse jeito a igreja, não é porque eu sou bom. Bom é Deus, porque Ele me amou primeiro. E Jesus me capacitou e me dotou de todo problema, veja bem, fraquezas, para reconhecer a fraqueza do outro. Está entendendo? Erros para reconhecer o erro dos outros. Porque se eu sou um anjo, sou santo, cuidado, irmãos, santarrões, quando pega a palavra de Deus, bate na igreja da cabeça aos pés. A igreja não é sua. Você não custou sangue, não tem sangue para comprar a igreja. A igreja de Jesus Cristo que amou essa jovem, esse irmão, essa irmã, essa velhinha. Seja santo, como é santo ao Senhor. Desvie-se do mal e da aparência do mal, amando a sua irmã e o seu irmão. Jesus Cristo dá graça para que nós permanecemos na presença dele. Meus irmãos, como é bom ser crente, como é bom ter os irmãos e as irmãs para orar por nós, e nós oramos por eles. Amar esses irmãos, esses jovens, as crianças, mas sem ser amado. Não busca ser amado para amar. Ame aqueles que não te amam, aqueles que te perseguem, aqueles que falam mal de você. Ame a eles. Fala o bem deles. Ele é homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas ele falou que você não presta. Mas Jesus Cristo é bom. É uma mulher de Deus. É um homem de Deus. Quando Jesus Cristo fizer ele e ela compreender como Deus o ama, eles param de falar mal de você. Quando você ganhar essa irmã que te persegue, é uma irmã que está infeliz na sua vida. Ela vai ser cheia do Espírito Santo pelas suas orações, pelos abraços que você dá nela. Pastor, esse obreiro que te persegue é porque ele precisa do Espírito Santo. Ame a ele. Irmão, esse pastor que não fala com você, ore por ele. Chega na igreja e fala com ele. Amados, eu não estou falando de uma pessoa que tem unanimidade dentro da igreja, estou falando de mim, que nunca fui unanimidade. Sou falho, mas a misericórdia de Deus é sobre mim. Você fala para amar o seu inimigo? Oxalá, se eu for falar que eu já ajudei quem tentou me matar, eu estou buscando, recebendo meu galardão, mas Deus o sabe. Ele te ama, meu irmão. Eu te amo, minha irmã, jovem, pastores e obreiros. Eu vos amo em Cristo Jesus. Eu choro na oração. Eu vou dormir, Deus começa a falar. Os meus erros, os meus fracassos. Agora, a partir de aqui, é ano de bênção, de conceito de Deus. Como Deus me deu graça, me perdoou tudo. E eu quero ter uma vida de mais santidade, de amor, sem desejos, sem vaidade. Para a glória do nome de Jesus. Não quer dizer, meu irmão e minha irmã, que você vai ficar, agora é santão. Não, eu continuo sendo o irmão Antônio, o pastor Antônio, reconhecendo as minhas fraquezas, estou pronto para te ajudar, para ajudar a igreja,
templo e morada do Espírito Santo. Se você tiver uma fraqueza, Jesus Cristo é poderoso. Que Deus abençoe. Ore pela igreja, ore para essa nação. Ore por mim, que sou carente das orações do Senhor. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe pastores e obreiros. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Tenha um ótimo dia e que você se inscreva no nosso canal para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a paz do Senhor Jesus Cristo.